as tantas notas que marcam, de certa forma, a sua identidade. Primeiro, a dinamicidade. Quem impede a igreja de ser saudosa, voltada para o passado, e assim ela tem sua presença de santificação na vida atual, no dia a dia das pessoas. A igreja também tem a marca da fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. E Jesus nos deixou Pedro e os apóstolos. O Papa e os bispos são os sucessores de Pedro e dos apóstolos e têm a missão de orientar o povo a seguir os caminhos que Jesus nos ensinou. Ou seja, no dia a dia da vida, fidelidade aos ensinamentos do Papa, fidelidade aos ensinamentos do bispo, porque são as pessoas que Deus, em Jesus Cristo, nos deixou para nos conservar na fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. Sempre na dúvida, ouvir os ensinamentos do Santo Padre, o Papa, ouvir os ensinamentos do Bispo diocesano. Outra marca bonita da igreja é a paciência. A paciência impede a igreja de ser frenética e assim ela acompanha o processo de conversão das pessoas. A igreja é feita de pecadores que querem ser santos. E assim a paciência com aqueles que caminham mais devagar, mas que caminham sempre na direção de Jesus Cristo, buscando a fidelidade e o seguimento de seus ensinamentos. A igreja não é frenética, é uma luz que nos é passada e vai de geração em geração, se espraiando por toda a terra. Outra marca também notável da igreja é a profecia, que leva a igreja a entender os sinais dos tempos e dizer para nós a palavra oportuna nas dificuldades, nos problemas novos que surgem na sociedade. Cada época tem seus problemas, cada época tem suas dificuldades, e a igreja sempre a trazer uma palavra de amor, de paz, de perdão, de reconciliação entre os povos ao longo da história e nas dificuldades da vida entre as nações. É a dimensão profética da igreja. Nós vimos agora nesses dias o Santo Padre chamando a reconciliação nessas dificuldades que vivem a Ucrânia. A paz, a reconciliação. Outra nota importante da igreja, e às vezes algumas paróquias precisam dela também, é a tolerância, o diálogo, que defende a igreja da doença do integralismo, de um exagero nas questões de seus ensinamentos. Saber escutar os outros. Os nossos irmãos cristãos, eles também caminham para Jesus Cristo e têm Jesus Cristo como centro de suas vidas. E assim a igreja aberta ao diálogo, a conversar naquelas questões de menos importância que nos dividem. O Santo Padre São João 23 nos lembrava que há muito mais elos que nos unem às diversas confissões cristãs que problemas que nos separam, que nos dividem. Respeito, portanto, com nossos irmãos cristãos de outras confissões religiosas, mas que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo no Santo Evangelho,
E há santos também. Eu era ainda estudante de filosofia quando eu li a vida de uma pessoa muito santa, que era cristã e não era católico, mas que viveu uma vida santa aqui no Brasil. E recordo o nome do livro, até a capa azul, de Claridade em Claridade. Um homem santo, virtuoso na sua família, na sua ação, na sociedade. Então existem santos também nas outras religiões cristãs. Eles não vão ser proclamados pela igreja. A igreja vai proclamar os santos, daqueles que estão em comunhão com o Papa, com comunhão com o Bispo. Mas isso não impede que haja pessoas santas nas outras religiões, mesmo em religiões não cristãs, desde que elas vivam em boa fé a própria religião e são fiéis aos ensinamentos que receberam. E nós encontramos também a santidade em muitas pessoas, inclusive aquelas talvez que, por falta de oportunidade, não estão assim tão presentes, tão ativas na igreja e são pessoas santas. Eu recordo nossas vovós que não tiveram muita informação sobre a doutrina da igreja e, no entanto, mulheres, homens de oração e que viveram com fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade aos seus deveres dentro da própria família. A igreja, portanto, aberta ao diálogo e à tolerância com todas as pessoas que querem crescer na santidade de vida e que caminham dentro da medida de seus passos. É a nota mais bonita e que me agrada muito, e penso que essa deveria ser a marca para nós hoje, a esperança. Quando vamos voltar uns 40 anos na história, 1980, naquela década se falava assim, o padre como homem da união em Cristo, o homem da reunião. Hoje eu sinto o padre como homem da esperança, aquele que transmite esperança às pessoas nas dificuldades da nossa vida. Vemos aí a pandemia que vai, que vem, que volta, problemas, perdas de emprego, apertos financeiros na família, doenças, dificuldades tantas. Não, o cristão é aquele que leva sempre a luz da esperança. Deus é Pai, e aquela expressão popular, Deus tarda, mas não falta. Deus se faz presente na história das pessoas. E nessa dimensão da esperança, a providência divina. Aquele que veste os lírios do campo com roupas mais belas que a de Salomão e não deixa faltar o alimento às aves do céu, também cuidará de mim. Deus é meu Pai. Nas dificuldades da vida, rezar, pedir assistência divina para resolver os nossos problemas da melhor maneira possível. Deus tarda, mas não falta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,